Vamos apresentar então o Dr. Alberto Almeida, né? Acho que a maioria já sabe, mas vamos repetir. Ele é médico homeopata, psicoterapeuta, com formação em terapia de regressão a vivências passadas e é membro da AME Pará. E também queríamos lembrar que o Dr. Alberto Almeida está, inclusive, estará à disposição amanhã para autógrafos do seu livro, A Arte do Reencontro, Casamento. Portanto, com a palavra o Dr. Alberto Almeida. Efetivamente, a sexualidade, ela é de uma amplitude tal que se nos é difícil entrever uma circunstância em que ela não está presente. Da intimidade do átomo, quando os elétrons circulam em torno do núcleo, à manifestação macrocósmica, quando os astros circulam em torno de um ponto central, de uma estrela, estamos presentes, diante, contemplando a sexualidade no micro e no macrocósmico. Entre essas duas dimensões, do macro e do micro, o hífen, que se coloca a caminho das manifestações mais expressivas, está o homem, desafiado para poder lidar com uma sexualidade que vai se estruturando desde o reino mineral, quando o átomo de sódio, por exemplo, se vinculando ao átomo de cloro, compõe o nosso sal de cozinha que nós manipulamos como resultado de uma grande fertilização no campo do mineral. As manifestações dessa sexualidade que vai ganhando um colorido mais abrangente, saindo da posição da atração somente para a sensibilidade no vegetal, seja nas plantas que detêm os princípios germinativos em si mesmas, sejam aquelas que já conseguem estabelecer o processo da polinização, com elas uma distante da outra, a macho e a fêmea, mediada pelos insetos, pelo vento, nas plantas criptogâmicas e fanerogâmicas. Nesse caminho do princípio espiritual, que vai desaguando para possibilidades mais expressivas, chegarmos à expressão do animal, quando ela ganha o status da instintualidade, trazendo o impulso do processo reprodutivo, bem caracterizado o macho e a fêmea. Esse processo que vai sendo elaborado, vai sendo construído, tecido carinhosamente dentro desse concerto cósmico e providencial, demonstrando o sagrado que está presente nessas várias manifestações em que o princípio espiritual estagia, nesses vários patamares, até alcançar o animal superior, numa perspectiva da racionalidade. E essa expressão vai ganhando coloridos de emocionalidade intermitente, comparecendo o pensamento fragmentário, já a estruturação da família, até que no homem primitivo ela enseja o nascimento do espírito, com essa sexualidade agora detendo a atração do mineral, a sensibilidade do vegetal, o instinto do animal, agora sendo chamada a ser exercida com uma nova categoria de manifestação, porque aquele princípio espiritual que passou num processo de gestação, ele acorda como espírito, simples e ignorante. E nessa manifestação agora nova, ele detém o livre-arbítrio e passa, portanto, a exercer a inteligência de uma forma cabal. E passa aos poucos a comparecer também a emocionalidade, que vai dando a este ser a possibilidade agora de, como espírito, entretecer a pulsão sexual numa perspectiva de complexidade nunca vista, porque ele junta dentro de si mesmo toda uma herança multimilionária, porque traz das suas experiências minerais até aquele estágio de primitividade no qual ele se relaciona quase como se fosse um animal cruzando, para depois, entretecendo emoções,
saindo da tribo para compor a família, do grito para compor o canto, da oca para estabelecer o lar, ele vai, na fala do espírito André Luiz, estabelecendo uma sexualidade mais portentosa, sendo chamado, portanto, a reger esse impulso, agora balizado sob novos parâmetros. É necessário, portanto, que esta sexualidade ganhe o mesmo processo divinatório que estava coroada nas outras expressões da natureza. É o reino hominal, é o espírito fazendo o seu périplo evolutivo, saindo da primitividade e caminhando na direção do anjo. Nesse íntere é que nós nos encontramos. Aqueles que viajamos multiplamente por diversas encarnações, nem sempre conseguindo saber estabelecer uma lida com essa energia pulsante. É mais fácil fazer hoje a fissão atômica e controlar o reator de usina nuclear do que corrigir a pulsão sexual. É mais fácil você pisar hoje na Lua, colocar uma sonda em Marte e lançar determinados expedientes do campo da cibernética para vasculhar Plutão, do que estabelecer uma relação de mergulho para entretecer o conhecimento da sexualidade nas suas nuances e viabilizá-la, o encontro da sua funcionalidade com o outro. Porque como sexo, ela está posta em a natureza, movendo o ser pelo gozo. O gozo, ele entretece o progresso. Se não fosse o gozo, nós estabeleceríamos uma relação de estagnação. O orgasmo imposto, ele estimula o homem a fazer um movimento. É uma relação fisiológica, anatomofisiológica, que tem consequências psicológicas e que o ser que está movendo essa pulsão orgásmica, ele, movido pelo gozo, ele é chamado a estabelecer um relacionamento. Mas essa energia sexual, ela não é ingrediente apenas fisioanatômico, hormonal, sanguíneo, neurológico. Ela tem uma amplitude mais abrangente porque ela transcende a dimensão do físico. Ela nasce na profusão do ser que está além da própria argamassa material. Foi o que os espíritos disseram a Allan Kardec na nossa obra no Monumental, que inicializou o pensamento espírita. Há sexo nos espíritos? Na questão número 200. E os espíritos responderam, não como entendeis, significando que tem, de uma forma que a gente não entende. Há entre eles amor e simpatia, baseado na concordância dos sentimentos. Portanto, poderíamos dizer que o espírito detém essa energia pulsante. Não é homem, não é mulher, mas dispõe da possibilidade, da bipolaridade, masculina e feminina, envergando na estrutura física, através da qual ele vai desenvolvendo o seu potencial latente, da sua unissexualidade, ou da sua bissexualidade, na sua unissexualidade, como quisermos, de acordo a nomeada nossa nomenclatura, para definirmos o sexo em relação ao espírito. É categórico, no entanto, de que essa energia vem da alma, lança-se na projeção do corpo físico, vale-se da estrutura cerebral, mobiliza os hormônios e faz uma injunção que permite a cópula, o exercício do prazer, do orgasmo, do gozo, mas não está circunscrita apenas a esse movimento do beneficiamento de uma gratificação física. Ela exerce outras funções. E o Espiritismo vem com categoria, alinhando-se com as outras ciências e demonstrando que uma pessoa, para estar fisiologicamente posta, do ponto de vista físico e do ponto de vista da fisiologia da alma, é necessário compreender, enquanto energia, que ela é regulada. Quando um relacionamento se estabelece numa troca, na parceria, que estabelece um circuito de forças eletromagnéticas, que o parceiro, a parceira, nessa interação, se alimenta. Alimento esse que o fortalece e o coloca ao encalço do trabalho do cotidiano. Portanto, o sexo ele vai ganhando, na expressão de Emmanuel, essa característica alimentar,
Mas é uma alimentação que não é o oxigênio, não são as proteínas, é uma alimentação eletromagnética, viabilizado pela comunhão de duas almas, que estabelece um circuito de forças eletromagnéticas em bases da amorosidade e da confiança. É a segunda função que poderíamos assim assinalar, que assegura, ainda nessa subjetividade, a presença de uma sexualidade alinhada com o divino. Em função do exercício dela, uma terceira função se estabelece, que é a procriação, que entretece a reencarnação, dá sentido para a corporificação de um ser. E, a partir daí, vamos compreender que a sexualidade, em sendo energia, ela vai para um outro colorido de manifestação da sua funcionalidade, quando alguém, e não dispondo de com quem possa estabelecer uma relação de confiança no âmbito da amorosidade, e que não possa entretecer, portanto, a cópula propriamente dita, essa energia não deixa de existir no espírito e ela pode ser norteada para outras finalidades humanitárias, sendo sublimada na linguagem freudiana, canalizada na linguagem do espírito Emmanuel e de André Luiz, ou transmutada, como bem quer Roberto Assagioli, na criação da sua psicossíntese, este grande psicoterapeuta italiano. Essa transmutação se dá quando essa energia ela é capaz de, não formando corpos, mas formando obras no campo da cultura, da benemerência, no campo da arte, da sensibilidade, da assistência social, no campo do esporte. Essa energia, portanto, ela vai gerando criações outras, e é nessa instância que nós nos colocamos bem alinhados com o Criador, na perspectiva de co-criadores junto com o Criador. 4 funções fundamentais. Todavia, quando vamos avaliar essas funções, damos-nos conta de que não conseguimos ajustá-la adequadamente. E não basta transar para estar normal. Porque fosse assim, os garotos e garotas de programa, as prostitutas e os prostitutos estariam alinhados com a lei de amor. Não basta, portanto, fazer sexo para estar normalizado. Não basta encontrar uma outra pessoa com quem você se afinize e faça valer uma interação sexual da qual você se descarta na relação muito comum dos dias de hoje do ficar. Você fica, e quem fica passa, e quem passa é descartável. É muito difícil nas relações da atualidade ser com o outro. Nós ficamos, porque ser envolve responsabilidade, envolve compromisso. E a nossa sociedade, no cenário em que ela se encontra, descartável, portanto, nós passamos um pelos outros, coisificando a sexualidade. Tratamos o outro como uma coisa, e ficamos com o outro 8 anos vivendo, e se lhe pergunta ao casal, o que é o relacionamento de vocês? Não, estamos juntos. Outros dizem, estamos namorando. Não, estamos levando com a barriga aquele que já está pelas últimas, bola 7. E o outro diz, é um rolo, e é um rolo mesmo, está para surgir já um bebê, um rolinho. E alguém diz, não, nós somos casados. Mas como? Não há um acordo, um consenso. Não há uma fala que possa qualificar que tipo de relação é essa. Como se pode estabelecer uma relação de namoro vivendo na mesma casa há 8 anos? Como é que se pode descaracterizar a união desse par que está há 8 anos juntos e acha que estão apenas juntos, e um, simplesmente por um motivo banal, abandona o outro sem causa justa e diz, não, eu vou embora, não está dando mais certo, e vai embora. E o outro pega e se mata ou enlouquece. Diz o Espírito Emmanuel, que quando nós rompemos o compromisso assumido com o outro em regime de confiança, sem causa justa, se estabelecendo essa ruptura, o outro se ressente, podendo desresvalar para a loucura e muitas vezes para o suicídio, contabilizando-se na mente daquele que foi o protagonista dessa ruptura o grau de responsabilidade correspondente. Mais tarde você vai recebê-la como filho, como filha, como parceiro, como parceira, e vai querer se desvincular e não vai conseguir, porque a lei te devolve
na vida aquilo que tu semeias na vida. Porque se essa semeadura ela é livre, a colheita necessariamente ela é correspondentemente qualificada conforme a tua semeadura de forma obrigatória. Então não basta se relacionar com o outro e dizer que está amando, há que se ter responsabilidade. Há que ter um enquadramento com que você estabelece com o outro, o que é a nossa relação. Porque hoje, uma das maiores dificuldades no campo da sexualidade, que abre espaço para as perturbações espirituais, é exatamente não termos o diálogo suficientemente aberto para qualificar que tipo de relacionamento nos une, para orientar os passos seguintes, num aprofundamento necessário que caminha na direção do casamento. Ritos psicológicos tão indispensáveis para que eu saiba o que você é para mim e eu para você, e para que possamos fazer o andamento da nossa relação com segurança. Não estou falando de ritos religiosos, até porque o Espiritismo não detém esse tipo de paramentação do ponto de vista da sua organização na sua feição religiosa. Eu estou falando de ritos psicológicos, no qual você soleniza o que você é para mim, o que eu sou para você. Não basta, portanto, se relacionar para achar que está tudo bem, eu estou alinhado, porque muitas vezes ali há uma armadilha, do qual um lesará o outro, lesando-se a si mesmo. Mas não basta usar essa energia sexual para procriar, como um amigo que tinha 19 filhos, com múltiplas mulheres, dono de um negócio muito rentável na atualidade, ele era dono de motel. E no norte, motel é motel mesmo, não funciona como motel. E ele descobriu o Espiritismo, caiu na bobagem de desconhecer o Espiritismo. E ele, quando viu, começou a se descartar. E os 19 filhos e as mães correspondentes começaram em cima dele. Mas como é que você vai nos deixar? Eu não sei, mas como eu estou, não posso ficar mais. E foi começando, e foi trabalhar com inseticida. Pasmem. Era o nosso grande aplicador de passe. Ele me dizia: Alberto, eu tinha às vezes 8 relações sexuais por dia, como se fosse um cavalo, com pessoas diferentes. Ao ponto de ter composto essa prole invejável de 19 filhos. E depois que ele descobriu o Espiritismo, ele se aformoseou com a doutrina espírita, de tal modo se alinhando com aquele que era o seu processo de desobsessão, e ele elegeu a mulher que lhe falava ao coração e escolheu, dentre as tantas que ele se relacionava, aquela que deveria ser a sua companheira de jornada. Era uma prostituta. E ele a elegeu como esposa. E ele me dizia: hoje, nosso relacionamento sexual é muito difícil, espaçado, porque ela tem problemas ginecológicos graves. No entanto, eu não sinto aquele afogueamento da alma, porque canalizo a minha energia sexual, considerando que não é possível manter aquela periodicidade de então, que era compulsiva, e nem tampouco agora uma normalidade mais ou menos relativamente frequente, porque ela tem essas dificuldades de natureza orgânica. E ele dizia: eu me sinto hoje mais pacificado. Não basta, portanto, procriar, porque depois ele teve que fazer um movimento de leilão das suas coisas, para poder deixar os 19 filhos de uma forma menos irresponsável, como irresponsável foi o processo fecundatório. Você não é normal porque está fecundando e procriando. Você é normal se assume uma paternidade e uma maternidade consciente. É natural que é melhor ser pai e mãe conscientemente ou irresponsavelmente do que fazer um abortamento. E isso ele tinha méritos. Portanto, a energia sexual precisa estar regulada pelas leis de amor. Não basta transar e ter o gozo. Não basta se relacionar com alguém sem definir essa relação. Não basta procriar sem ser responsável. E não basta deter essa energia sexual solitariamente e fazê-la acionar criativamente, gerando destrutividade. Porque uma energia sexual retida neurotiza, diz o Espírito Emmanuel. Mas ela, sendo expressa de uma forma não razoável, ela gera.
processos inimagináveis de delinquência, loucura e destruição. Alguém com essa energia sexual pode usá-la criativamente para a destruição perfidamente. Ajustar a energia sexual, alinhá-la para que elas possam, essas 4 funções, estarem reguladas pela lei de amor. A começar pela terminologia da genitália, que precisa ter o termo que a biologia lhe confere, sem a hipocrisia de apelidos nem sempre favoráveis, pintinho, batatinha, cocotinha, que podem ser graciosos, mas tudo tem uma função outra que não é a genitália masculina e a feminina. É pênis. Ah, mas pênis é uma palavra muito pesada. Na cabeça de quem significa que é pesada. Ah, mas vulva é uma coisa feia. Mas por que é feia? Se você ensina para a criança, ela diz na escola tranquilamente, vulva. E a professora mais antiga fica vermelha, porque acha que é uma pornofonia. Mas é o termo correto. Uma educação que vá nos alinhando para se conectar com a lei de amor, evitando as conexões espirituais de péssima qualidade. Assim, como fez uma amiga no norte, o filho chegou e descobriu o ânus. Disse, mamãe, o que é isso? Isso é trabalho para os homens. Ela disse, meu bem, explique para o nosso filho o que é um ânus. O garoto tem 6 para 7 anos. E o pai começou, meu filho, a comida que a gente coloca na boca, gente, para chegar no ânus, ia passar anos. Ela, percebendo o constrangimento dele, disse, meu bem, pode deixar, meu bem. Meu filho, o ânus é um buraco que todo mundo tem e que faz cocô todo dia. A criança aceitou. Quer explicação mais objetiva, lógica e racional? Deu o nome que é, não deu o nome de fiofó, disso aqui, deu ânus. Pronto. Mas espírito reencarnado na atualidade, lar espírita, é difícil. Logo depois ele chegou, ouviu a palavra e perguntou para a mãe, mamãe. Aliás, antes disso, ele chegou na escola, dia do aniversário dele, e aí ele disse, tia, para a professora, é meu aniversário. E a professora sorriu e disse, meu filho, quantos anos você tem? Para saber quanto ele ia fazer, né? Aí eu tenho 1 ano só e faz cocô todo dia. Esse encapetado chegou com a mãe e perguntou, mamãe, o que é orgasmo? Já é uma pergunta mais subjetiva, já não é um buraco. Espírita, aberto ao diálogo, ela disse, mas meu filho, o orgasmo? Mas meu filho, você faz cada pergunta, deixa eu ver meu filho. Pensou um pouco, ela tem uma presença de espírito muito assintosa, e disse, meu filho, orgasmo é quando a gente está com uma vontade de fazer cocô, tem diarreia. E está 2 quadras de casa, e segura, chega em casa e solta. Isso é que é o orgasmo, meu filho. Eu achei... O que vocês aplaudem, eu vaiei. Eu achei uma explicação muito fecaloide. Sexualidade é alguma coisa que está bem distante, muito embora os orifícios do ato sexual estejam próximos, está muito distante do ato fecal. O ato fecal, relacionar-se ao sexo, bem que a gente poderia relacionar à obsessão. Eu disse para ela, eu gostei mais da explicação de um amigo, que quando o filho perguntou, aberto também ao diálogo, igualmente ele disse, meu filho, eu não sei lhe explicar o que é um orgasmo, mas eu vou lhe explicar, eu vou encontrar um jeito de explicar. E ele disse, um dia eu ia chegando em casa, estávamos os 2 sequiosos, e tomamos o refrigerante que estava bem geladinho, meu filho deu um gole e fez... Eu disse, isso é um orgasmo, meu filho. Essa merece aplausos. Porque como explicar a subjetividade da sexualidade? Entretecer nomes para qualificar o corpo e começar a penetrar na transcendência construindo valores. Porque a sociedade, como está posta, focada no sucesso e na conquista das coisas e no descartável, nós temos sede de felicidade. E usamos as pulsões sexuais, às vezes desnorteadamente. Como uma pessoa não é suficiente, procuramos a pluralidade.
e ampliamos na quantidade aquilo que não conseguimos na verticalidade. Ampliamos em número aquilo que falta no relacionamento a dois. E criamos relações poligâmicas que não dão conta de preencher o vazio interno. E à medida que nós vamos nos distanciando dessa funcionalidade monogâmica, vamos nos dando conta, o homem moderno, que esse vazio vai se ampliando. E a proporção que vai se ampliando, já não basta ter muitos parceiros, muitas parceiras, é necessário fazer um sexo mais complexo. Aí vem a amizade colorida, vem o sexo em grupo, com várias caracterizações na tentativa de preencher o vazio em vão. Como não soluciona o problema do vazio interno, o homem existencialmente lança-se para um passo posterior. Sai das permissividades e entra agora nos processos libertinos. Agrega a pornografia e a pornofonia. Encharca-se nos sites, nos filmes pornôs, na tentativa de encontrar um condimento que lhe possa alimentar a alma, porque o caminho que ele vai fazendo, o mais amplia o seu vazio interior. E quando ele entra nesse estágio, com vinculações espirituais demasiadamente grosseiras, ele não se dá conta que quando está no corpo usa desses expedientes e quando ele sai do corpo, ele é recepcionado por entidades obsessoras que já o mantêm sob as suas garras e o que os conduzem para conluios no mundo espiritual. Às vezes para recantos sórdidos, às vezes para cidades, qual Manuel Filomeno de Miranda descreve com exatidão no livro Sexo e Obsessão. A cidade perversa, no qual há tudo que se perceber relacionado à sexualidade, deformante e deformada. Esses espíritos, durante o sono, são vampirizados, hipnotizados, e são levados para essas regiões com as quais eles se encharcam dos clichês, experimentam sensações de baixo teor vibratório, perispiriticamente, quando voltam para o corpo, refletem no corpo o seu estado de precariedade no uso dessa pulsão sexual, mais cansados, mais enfadados e profundamente vazios. Da poligamia, à permissividade, à libertinagem, ele agrega um passo a mais, que é a drogadição. Entre o álcool e outras drogas, na tentativa agora, não só de estabelecer aquilo que ele busca, que é a planificação, mas também de anestesiar a sua dor, que é insuportável. Nesse ponto, nesse vão do nosso caminho, já nas entrelações com os obsessores em função da nossa imperfeição moral e da sintonia com os espíritos necessitados, nós experimentamos aquilo que Viktor Frankl, o grande médico vienense, criador da logoterapia, a terapia do sentido, caracterizaria como a despersonalização do sexo. E ele, numa análise muito judiciosa, diz: Freud propôs o outro como objeto para que pudéssemos fazer a canalização das nossas pulsões. E ele diz: o outro não é um objeto como a sociedade o transformou. O outro é um sujeito. Mais do que isso, o outro é uma pessoa. Então ele chama a atenção para que possamos trazer a pessoa para o relacionamento sexual. Aquilo que ele chama de pessoa, nós em Espiritismo chamaria de espírito. Não é só uma pessoa tem um período de tempo demarcado entre vida e morte. É um espírito que tem uma viagem multimilenar estabelecida. Tem um passado recente e terá um futuro desastroso ou felicitante, dependendo da forma como ele se coloca no mundo. É um espírito com o qual eu estou me relacionando. Essa paisagem nos convida a articular o sexo, fazendo da pulsão sexual uma articulação na qual o sexo exercido apenas da cintura para baixo, apenas como um gozo, é uma manifestação pobre e superficial, cuja gratificação apenas é um orgasmo e que se segue depois com um grande vazio, como alguém que se tenta dessedentar com a água do mar. É necessário ir além,
encontrar alguém com quem você possa estabelecer um amor nessa vinculação e essa energia sexual entreteça esse circuito de forças. E que você se responsabilize por esse outro que caminha com você. Porque não é apenas uma pessoa, é um espírito corporificado, que às vezes você está reencontrando no seu caminho. E com ele você pode avançar e construir uma prole através do casamento, da oficialização perante César no cartório, perante o juiz, e na oficialização emocional, junto com o outro, perante os amigos, sem nenhum artigo religioso que pudesse lembrar sacerdócio ou então mecanismos ritualísticos que não competem ao espiritismo. Mas chamar os amigos, entretecermos a celebração do novo momento de vida através do qual eu vou trazer os filhos, aqueles espíritos que vão ganhar na materialidade física como expressão da minha pulsão sexual exercida com bases de amor e de responsabilidade. Na impossibilidade, seja pela viuvez, seja pela impossibilidade por outro motivo, e que você se mantenha numa posição de celibato, que seja a castidade, coroada pelo uso dessa energia sexual bem alocada, transmutada na horizontalidade com os amigos, no trabalho assistencial, na troca de assistência aos parentes, na atividade profissional e na verticalidade, usando a fala de Roberto Assagioli na transmutação da oração, na elaboração da nossa transcendência, no qual essa sexualidade pulsa de uma forma bastante refinada. Assim, em articulando, a nossa sexualidade vai ganhando coloridos de harmonia, que é a verdadeira saúde da alma na fala do Espírito Emmanuel. E assim, seja copulando ou não, seja tendo filho ou não, nós estaremos alinhados com a lei de amor e estaremos em sintonia com os espíritos amigos que nos tutelam a existência. Não foi sem essa razão que Jesus nos deixou o seu legado e que o espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, descreve e que eu aqui na minha forma pessoal tupiniquim repasso para vocês. Aquela mulher bela, meneando seu corpo de uma forma sensual, trazendo-se vestida em branco, com seu vestido esvoaçante, na direção de um excelente homem, que se colocava à sua distância às proximidades do templo. Atraída por um magnetismo sem saber explicar, ela foi meneando o corpo de uma forma sensual para um grande encontro. Ao se aproximar, ele apenas lhe contemplava, e ela então apressou-se para dizer: jovem, as flores de Séforis encheram a ânfora do meu coração de doces perfumes. Tenho em minha loja de essências raras, e apontou para uma casa que ficava sob um arvoredo nas proximidades do templo, que dava-se para olhar à distância. Tenho em minha loja de essências raras os perfumes que reconfortam. Que os peregrinos que passam por aqui encontram a suavidade dos meus dedos, que é superior à dos lírios, e a docilidade dos meus lábios, que é muito mais do que a romã mais saborosa. Vem, dar-te-ei leito macio, vinho capitoso, descansarás os teus pés em águas de nardo, enquanto eu vou acariciar a tua fronte abatida pelo cansaço da longa viagem. Na medida em que ouviríamos musicistas e dançarinas, exercitados em palácios ilustres, a nos reconfortar a alma. Tu não vens? Ele se mantinha silencioso e apenas olhava-lhe nos olhos. E ela, sem saber lhe explicar o que estava se passando com ela, já que era uma mulher bela, formosa, e estava diante de alguém que declinava, por assim dizer, do seu convite, mantinha-se reticente e sem saber explicar aquela fusão que se estabelecia naquela troca de olhar, ela diz: vem, porque descubro em teus olhos diferente chama, e se eu assim procedo, é por amar-te. Ele se mantém silencioso
Ela se agasta, sem saber explicar o que se passava, contrafeita, vira-se e sai agora com uma pisada firme na direção da sua casa, da sua vivenda luxuosa, deixando aquele homem sereno, que sereno estava e sereno ficou. 3 anos depois, nas proximidades do tanque de Betesda, Jesus curava as pessoas de diversas procedências que traziam as suas marcas. Uma mulher anciã aproxima-se, sussurra-lhe aos ouvidos, e ele, ato contínuo, sai com aquela mulher para o atendimento inevitável de uma emergência. Aproximando-se de uma casa que agora estava recamada pelas dificuldades naturais do tempo, ele sabe de quem se trata. No introito, no portal, ele diz: na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. Acessa, está uma mulher com as peles purpuráceas, rosas que desabrochavam, encantadoras, falando da dor, da mãe corretiva dolorosa, que se manifestava agora graçando em todo o corpo da mulher. Os cabelos desnastrados, a fronte abatida, os braços cansados. Ela olha e os olhares se cruzam como no primeiro encontro. Era um novo contexto 3 anos depois. Ela não poderia jamais esquecê-lo, porque ele foi o homem mais marcante que ela tinha conhecido. E ela então diz: mas como tu, o profeta nazareno, que cura, consola, alivia, por que tu viestes agora? Agora eu não tenho mais nada para te oferecer. Olha para baixo, ele se aproxima, levanta-lhe suavemente o queixo, novamente faz o enfrentamento do olhar. Não há forma de comunicação mais profunda entre 2 seres humanos do que pelo olhar. São as janelas da alma. Olha-lhe nos olhos e diz: vim atender-te aos teus apelos. Acolhe ao peito, faz o movimento de pressão suave e, olhando-lhe, diz: vim porque descubro em teus olhos diferente chama. E se eu assim procedo, é por amar-te. Ele repete a fala dela do primeiro encontro. No primeiro encontro é uma mulher obsediada, galvanizada pelo corpo físico, movido pela uma libido na busca de um prazer circunstancial. Na segunda circunstância, é uma sexualidade alinhada, que vem para o encontro do êxtase, da fraternidade, que a energia sexual pode proporcionar. No primeiro momento, é a obsessão dominando um corpo, para que este corpo encontre outro corpo. Na segunda circunstância, é a energia criativa do sexo, guindando uma alma para que encontrasse outra alma no abraço. Na primeira oportunidade, é um movimento de apaixonamento circunstancial, como alguém que vai tomando-se fogo e quer entrar num processo da labareda crepitante para devorar a tudo e a todos. Na segunda circunstância, é a luminosidade solar que vai gradualmente penetrando a escuridão para lhe banir os estados tenebrosos da alma. No primeiro momento, é um ser caído, esquartejado no uso da sua sexualidade, porque estava apenas experimentando uma movimentação a mais no campo do encontro do prazer, pura e simplesmente. Na segunda circunstância, é o prazer estético que a sexualidade pode proporcionar quando viabiliza que a alma se debruce sobre o outro e proporcione um prazer que está muito além da esfera neurosensorial. Sexo, quando fragmentamos o ser humano, ele gera dor e sofrimento, porque se desconecta das leis de amor, e essa imperfeição em lidar com o sexo gera os plugs obsessivos. É necessário que ele possa estar guiado pela emocionalidade.
É necessário que haja discernimento. E é necessário que um padrão ético esteja tutelando aquele que exerce o sexo. Porque a sexualidade, como pulsão, ela pode levar você para as estrelas ou ela pode projetar você no despenhadeiro. Nesses dias que passam, quando observamos tantas dores, almas sequiosas, vejo no trabalho do consultório tantos homens que procuram uma mulher e tantas mulheres que procuram um homem. E elas e eles dizem, eu não sei aonde está a pessoa que eu procuro. Porque parece que não há mulher nessa cidade, e vai falando dos relacionamentos frustrantes. E ela, da mesma forma, eu não sei onde estão os homens. Eu digo que vou marcar um encontro dessas duas turmas, porque é tanta gente solitária. E outro dia eu atendi um homem notável, que tinha enviuvado de uma mulher absolutamente angelical. Era um anjo na linguagem da família dele. E lá, um ano viúvo, ele encontrou uma outra mulher. Começou a se relacionar. E a outra mulher era um anjo de novo. E ele do lado dela dizia, ela é um outro anjo que veio ocupar o lugar do outro anjo. Eu me assustei, fui fazer o exame físico, a mulher foi para lá, eu disse para ele, olha, não diga nada a ninguém, que se encontrou duas mulheres em menos de um ano, com esse padrão de qualidade total. Ele sorriu, espírita, e disse, Alberto, o que eu tenho me perguntado é por que Deus está investindo tanto em mim. Enquanto isso, os relacionamentos frustrantes, estéreos, a mulher sai de um que empurra, para um outro que espanca, para um outro que lhe dá beliscão, para o outro... Um relacionamento só com violentos. Ou então sai para um outro, no qual ele procurando uma outra mulher, que trai. As três últimas traídas, a quarta trai. Ele põe um GPS e descobre que ela está num bairro. E diz, onde é que você está? Está em tal lugar. Não está. O GPS, não é de brincadeira, não é figurativa não, é de verdade. GPS. Aprendam aqui, o pessoal que tem paranoia, né, Léo? Ainda não foi medicado, pode usar o GPS. Ele chamou e disse, você não mente para mim, e você não está onde você está dizendo que está. Eu estou vendo no GPS, você está em tal lugar. Ela disse, é verdade, venha para casa, que nós temos uma conversa séria para ter. Ela passou por a casa dela, pegou o irmão, pegou o pai, para sobreviver naturalmente. E ele surpreendentemente teve um comportamento diferente do que vinha tendo até então, de agressividade, de grosseria, como se fosse um brutamonte. Ele simplesmente aceitou tudo e disse para ela, vamos recomeçar. E procuraram um terapeuta para que pudesse fazer essa mediação. Meus amigos, bem razão tem o Espírito Emmanuel, que define com categoria 4 regras básicas com que eu encerro a minha fala, para traduzir o alinhamento do ser com a sexualidade no divino. Para que nesse périplo entre o micro e o macro, esse hífen, que somos os seres humanos, possamos nos iluminar. E esse IFE possa ser um IFE luminoso, na medida que está apenas exercendo as suas funções dentro de um padrão de conexão com as leis divinas que nos regem, a vida cósmica. Diz o Espírito Emmanuel, abre aspas, ante as questões do sexo, é justo sintetizarmos, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não impulso livre, mas controle. Não indisciplina, mas responsabilidade. Continua ele. Fora disso, é teorizar simplesmente, para aprender ou reaprender com experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar e sofrer, quantas vezes se fizerem precisas pelas leis do renascimento, da reencarnação, porque ante o sexo,
diante da luz do amor e da vida, ele é um assunto pertinente à consciência de cada um. Obrigado.